plenário da Câmara dos Deputados aprovou esta semana o projeto de lei que regulamenta a prática da educação básica domiciliar, o chamado homeschooling. A matéria segue agora para o Senado, mas o projeto gera muito debate e divide também as opiniões dos especialistas sobre o assunto. A gente conversa agora com a especialista CNN, Cláudia Costin. Cláudia, bom dia, bem-vinda à CNN mais uma vez. Bom dia, Nonato, bom dia, Jairo. É um prazer falar com vocês e com os ouvintes da CNN, com os assinantes da CNN. Cláudia, como é que você observa, qual é a tua interpretação para essa possibilidade da gente adotar o homeschooling aqui no Brasil? Olha, existir homeschooling não é um problema em si. Mais de 60 países contemplam tem um dispositivo legal que contempla essa possibilidade. A questão é, nessa grave crise educacional que nós estamos vivendo hoje, decorrente de 2 anos inteiros de escolas fechadas, justificava regime de urgência estabelecer esse dispositivo nesse momento? É bom lembrar que nós estamos com crianças em grande número, de 5º e até 6º ano, analfabetas, porque 2 anos fora da escola, com os pais na rua buscando alguma fonte de renda e tentando aprender sem equipamentos, conectividade. A última coisa que se tem que pensar nesse momento é em homeschooling. Então, a minha avaliação é, sim, não é terrível que o Brasil tenha homeschooling. Era esse o momento? E a outra questão é o fato de que se flexibilizaram algumas regras que existem internacionalmente para homeschooling, como a exigência que os pais tenham ensino superior. Ela foi mantida na lei, mas há 2 anos para os pais concluírem curso superior. Ou ainda, fazer-se provas regulares numa escola pública em que o aluno esteja matriculado, que nos outros países é a cada 2 ou 3 meses. Aqui nós achamos que 2 vezes por ano é suficiente. Isso pode ser um grande problema, especialmente num contexto em que a França está considerando revogar o homeschooling porque descobriram que havia grupos organizando ataques que fomentam homeschooling ou que organizam para células terroristas homeschooling na França. Precisávamos ter pensado melhor antes de aprovar na Câmara. Quem sabe no Senado isso seja revisto. Cláudia, a gente tem acompanhado, sabe que existe até inclusive uma resistência por parte de alguns senadores em relação a esse projeto. Mas o que não me sai da cabeça, por isso que eu quero perguntar a você, é o seguinte: num país onde nós temos todo tipo de dificuldade de acesso à educação, e a gente poderia passar uma tarde aqui listando os problemas do ensino brasileiro, a ideia do homeschooling, ela não acaba sendo um tanto quanto até elitizada, levando em consideração todas as exigências. No fim, o que eu quero perguntar é o seguinte: não seria o esforço de uma montanha para parir um rato? Sem dúvida. Sem dúvida. Nós temos hoje, você falou que nós passaríamos a manhã inteira, mas eu só vou listar 2 problemas. O fato de que nós tivemos perdas de aprendizagem colossais nesse período e precisamos olhar como um esforço nacional a recuperação do que foi perdido. E o outro, problemas de saúde mental, inclusive parte deles causados por violência doméstica, por exploração de trabalho infantil, que ocorreram no período imediatamente antes da reabertura das escolas e que repercute nessa reabertura. Nesse contexto, pensar em devolver uma parte das crianças para casa, sem estrutura para isso, mesmo que algumas condições sejam estabelecidas, não faz grande sentido. E falando de elitização, é bom lembrar que nos países que têm mais homeschooling,
não chega a 4% das crianças que são atendidas por isso. Quer dizer, não é um esforço importante dentro da política educacional brasileira. Nós temos emergências e, entre elas, a profunda desigualdade educacional que a gente vive no Brasil, falando em elitização. Cláudia, tem um outro ponto também que alguns críticos do homeschooling chamam a atenção, que é, por exemplo, a questão da socialização da criança no ambiente escolar, da tendência a você ter um pensamento autônomo, a você ter um contato com diversidade. Tudo isso não acaba sendo suprimido a partir do momento em que a gente tem um homeschooling? Você concorda com esse tipo de crítica? E aí, já emendando uma outra questão, há vantagens no homeschooling se a gente comparar com o ambiente escolar? Bom, então vamos lá. De fato, eu tenho falado muito isso. A escola, ela não é só para transmitir conhecimentos. Sim, ela tem essa função, mas ela também é uma forma de introdução segura e protegida da criança na sociedade maior. Então, ela passa a conhecer crianças que vêm de outras famílias, crianças de outros grupos sociais e étnicos, que vai ser fundamental para a sua constituição, não só como profissional, mas como cidadão, alguém que enxerga, que compartilha a condição humana com outras pessoas. Se essa criança é formada só em casa, ela não vai estar apta para o mundo do futuro, que demanda cada vez mais resolução colaborativa de problemas com criatividade, saber trabalhar em time. Essas coisas a gente começa a aprender na escola. Alguns poderiam argumentar, mas a escola tem desafios, não consegue ensinar isso direito. É verdade, a escola tem desafios, mas estando na escola e formando bem os professores, a gente constrói um caminho que prepare esses jovens. Estando dentro de casa, não. Ainda com os riscos adicionais de expô-los à violência doméstica ou a outras questões como essa que eu citei na França, em que a criança fica isolada e muitas vezes isso não tem a ver com busca de excelência acadêmica. Na maioria das vezes é para justificar não ensinar Charles Darwin ou a teoria da evolução humana, é para não ensinar o que a ciência ensina, para que essa criança não seja exposta ao ensino sobre sexualidade. E é bom lembrar que muitas crianças que ainda quase na infância engravidam, é por falta ou de informação ou de uma reflexão junto com uma pessoa preparada para alertá-la sobre riscos. Agora, tem vantagens homeschooling? Por que alguns países adotam? Porque existem situações raríssimas em que o homeschooling pode fazer sentido. Vou dar um exemplo bem concreto que eu conheço. Oficial de chancelaria da diplomacia brasileira vai atuar num país em que ele vai ficar só um ano, então a língua não é conhecida e não vale a pena ensiná-lo uma língua que por tão curto espaço de tempo. Tá bom, o homeschooling pode fazer sentido nesse caso. Alguns casos de crianças que têm doenças que não são pacientes de hospital, mas são doenças em que ele precisa ficar em casa. Ou até essa situação limite que nós passamos com a pandemia. Essas são situações em que uma forma estruturada de aprendizagem em casa pode se justificar por curto espaço de tempo. Eu acho que nada substitui a profissão de professor e o ambiente escolar.
Há pouco, Cláudia, você trouxe uma explanação dessas crenças ideológicas e algumas até negacionistas, né, e da resistência de alguns pais de tratarem desses temas com os próprios filhos. A gente, claro, pensa e respeita o direito, né, que existe dessa liberdade de lidar com todas as questões da vida e que envolvem justamente essa liberdade, mas o que a gente pode entender como isso pode trazer um certo prejuízo ao não abordar certas temáticas de forma geral, como se acreditassem que o plano pedagógico individual de uma criança fosse feito de uma forma tanto quanto bagunçada, ou por pessoas que não compartilham da mesma crença. Essa falta de multiplicidade de conteúdo e de ensino pode trazer prejuízos para a criança, que quando ela chega para a sociedade, quando ela for para a rua de fato, chegará um tanto quanto capenga. Ou até para uma universidade. Exatamente. O que nós temos que entender é que é rico para a criança ser exposta a uma diversidade de opiniões. Não tem nada de problemático se os pais pensam diferente. E cabe aos pais dizer por que pensam diferente e cabe à escola ensinando a pensar e não definindo a visão de mundo do professor como a única válida no mundo, né? Porque vamos lembrar que quando se falou de doutrinação na escola, existe sim doutrinação na escola. E existe desde que a escola existe, seja a doutrinação religiosa, seja a doutrinação política. É importante lembrar que nas vésperas da Segunda Guerra, os países ensinavam na escola a odiar o outro país que estava envolvido na guerra, como verdade suprema. Eu sou filha de imigrantes e os relatos dos meus pais sobre os anos escolares eram de muita doutrinação. O que nós precisamos fazer é cada vez mais buscar uma forma de ensino que prepare pensadores autônomos, que forme para autonomia, o velho sonho do Dewey, da Maria Montessori, mesmo do Paulo Freire, ou seja, aprender a pensar. E isso significa poder ser exposto a uma variedade de opiniões e saber dialogar pacificamente sobre o seu ponto de vista pessoal. Cláudia Costinha, especialista CNN, muito obrigado pela entrevista e pela conversa aqui. Cláudia, bom dia para você. Bom dia para vocês e bom dia para os assinantes da CNN.